Prezados, meu nome é Giovana Catá, sou estudante de Medicina Veterinária do sétimo período pela PUC Minas e apresento a vocês um estudo conduzido pela própria faculdade, o qual investiga uma correlação entre distúrbios gastrointestinais em cavalos da Polícia Militar de Belo Horizonte e estações do ano. Este trabalho busca identificar se as variações climáticas, como temperatura e umidade, influenciam na ocorrência de síndrome cólica, além de trazer informações fundamentais como prevenção e manejo da síndrome cólica equina. Primeiramente, é importante introduzir o assunto falando um pouco sobre a síndrome cólica, que tem como principal definição dores abdominais intensas que podem ser causadas por diversas etiopatogenias. O conhecimento e domínio sobre esse assunto é de suma importância dentro da medicina veterinária, por ser um dos principais fatores que levam os cavalos aos hospitais veterinários e também que podem causar a morte dos mesmos. A cólica pode ser classificada em alguns tipos, como obstrutiva, timpânica, deslocamento ou torção e colite. Todos esses tipos causam dores abdominais intensas e podem levar o animal a óbito. Temos alguns sinais clínicos, como escavar o chão, olhar para o flanco, deitar, rolar, perder o interesse no alimento e distensão abdominal. Por isso, é de suma importância a observação e análise desse animal para evitar com que ele chegue em estágios mais avançados da doença, podendo evitar até uma cirurgia. Como já havia dito, a cólica tem diversas causas e fatores associados, como a nutrição, que pode ser tanto por mudanças abruptas na nutrição desse animal, quanto por um manejo inadequado. Também pode ser por fatores internos e ambientais e por variações climáticas, como temperatura e umidade. Então, o objetivo desse estudo foi analisar a possível influência de variações sazonais na ocorrência de distúrbios gastrointestinais em equinos do Regimento Cavalaria Alferes Tiradentes, RCAT. Como material, nós tivemos 168 animais do RCAT, dentre cavalos e éguas, da raça brasileiro de pismo, com idade entre 3 e 26 anos. Todos esses animais estavam dentro do estabelecimento e tinham acesso aos tratamentos veterinários. Alguns dados foram coletados, como temperaturas máximas e mínimas, índice pluviométrico e umidade relativa do ar, todos eles dentro do período de fevereiro de 2023 a março de 2025. Esses dados foram coletados diariamente e anotados em um caderno, e também foram correlacionados com a quantidade de animais que estavam em tratamento de cólica naquele mesmo dia, naquele mesmo local. Então, os dados foram analisados através de planilhas no Excel, onde esses mesmos dados foram lançados e analisados estatisticamente, através de alguns gráficos e tabelas. E, por fim, foi feito um teste T-Student, que é basicamente uma correlação, né? Ele analisa médias de grupos diferentes e busca identificar se existe uma correlação significativa entre elas. Como resultado, nós tivemos como número total 143 animais com casos de distúrbios gastrointestinais, e também foi feita uma incidência por estação do ano, onde tivemos o outono com essa maior incidência, com 35,66%, logo em seguida o verão com 26,60%, depois a primavera com 23,07% e, por fim, o inverno com 11,88% dos casos. Então, podemos perceber que o outono foi a época do ano em que tiveram mais ocorrências de cólicas como média, dentro do estudo. Nessa primeira tabela, nós podemos observar uma relação cólica, temperatura e pluviosidade, onde a cólica é representada pela cor verde, o índice pluviométrico pela cor laranja e a temperatura pela cor verde. Então, nós podemos perceber que no começo e no final do ano foram as épocas em que nós tivemos um maior índice de ocorrências de cólica, correlacionado com aumento na temperatura e aumento no índice pluviométrico, diferentemente dos meses como junho, julho e agosto, onde nós tivemos baixa na ocorrência de cólica e também no índice pluviométrico e temperatura.
Nessa tabela, nós podemos observar a relação dos índices avaliados, como cólica, temperatura e índice pluviométrico, com as estações do ano, sendo a primeira linha o verão, com uma média de 5,38 índices de cólica por estação, correlacionado com a temperatura mais alta, de 23,88 graus Celsius, e uma média de 17,78 como índice pluviométrico. Em seguida, vem o outono com uma média de 7,05 ocorrências de cólica, também com 22,96 graus Celsius e 5,58 de índice pluviométrico. Com isso, nós podemos concluir que existe sim uma correlação entre as incidências de cólica e as variações climáticas, como temperatura e umidade, em equinos pertencentes ao RCAT. Nós podemos perceber isso porque percebemos que em épocas com temperaturas mais elevadas e altos índices pluviométricos foram seguidas de um aumento na incidência de síndrome cólica, como foi o caso do outono. Após analisar os dados no teste T-Student, esses dados foram indicados como inconclusivos. Então, para isso, nós precisamos de mais estudos para confirmar essa relação. Gostaria de agradecer primeiramente aos meus professores e orientadores, Maria Coeli Gomes Reis Lage e Cauê Francisco Rosa Paz. Também gostaria de atenuar a participação dos veterinários e profissionais do RCAD, como o Tenente Coronel Laura, Major Ciril e Tenente Jéssica. Aqui são as referências utilizadas ao longo desse projeto. Obrigada.